Você já imaginou perder a sua casa, mas o seu ídolo do rock tenta salvar você? Porém, essa história não termina como você espera. Alice Cooper fez o impossível para ajudar um fã, mas a verdade por trás é de partir o coração. E hoje você vai conhecer essa história. Eu mergulhei em alguns arquivos de 1992 para revelar todos os detalhes. Então fica aqui comigo. Isso vai mudar a sua visão sobre os astros do rock. E se você gosta aí desse tipo de história do rock, clique no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aí semanalmente dos conteúdos aqui do canal. Estamos em 1987, Riverside, Califórnia. Patrick Kelly, um músico apaixonado e fã incondicional de Alice Cooper, compra a casa dos seus sonhos. O preço, $265 mil. O plano dele, reformar, vender, lucrar. Simples, né? Mas o mercado imobiliário tinha outros planos para ele. Nos anos 90, a economia americana entrou em crise. Casas perderam valor, os compradores sumiram. Patrick, obviamente, teve que abaixar o preço do seu imóvel de $265 mil para $250 mil. E mesmo assim, nenhuma oferta, nenhuma visita, nada. Por 2 anos, a casa ficou parada. As contas, obviamente, foram se acumulando, milhares de dólares em atraso. Só que o banco, meus amigos, obviamente implacável. A execução hipotecária estava ali, batendo a porta. Então, Patrick e sua família estavam à beira de perder tudo. A casa, a sua segurança, os sonhos. Mas Patrick tinha um as na manga. Algo que ninguém esperava, de verdade. E que envolve Alice Cooper. Patrick estava desesperado. O banco ignorava os seus pedidos, os vizinhos só reclamavam. Mas uma noite, com fones de ouvido, ouvindo Alice Cooper, ele sonhou. Ele teve ali realmente uma ideia maluquíssima. Pegar latas de tinta spray e transformar a casa em uma homenagem, quase um templo ao rock, com cores psicodélicas, letras de música, nomes de lendas como Alice Cooper, Rolling Stones, Elvis Presley. A casa virou definitivamente arte. Era obviamente um grito de revolta. Os vizinhos, é claro que ficaram pistolas da vida, chamaram aquilo ali de vandalismo. Mas a mídia, é lógico que a mídia amou. Os jornais, as TVs locais, todo mundo queria mostrar a casa de Alice Cooper. Logo, a casa virou ponto turístico. As pessoas vinham de longe, da Califórnia, do Colorado, até do Arizona, tiravam fotos ali. Admiravam, obviamente, a ousadia. The neighbors in this area of Woodcrest really pretty upset and angry over the paint job on the house behind me. But now, this paint job has apparently caught the attention of rock star Alice Cooper. He says Cooper himself may visit his house on Sunday, a home he now refers to as the House of Alice. People from as far away as Colorado and Arizona have come to photograph the House of Alice. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Alice Cooper estava assistindo a CNN e obviamente viu essa história. O que você faria se o seu ídolo notasse o seu pedido de ajuda? Conta pra mim. Alice Cooper não ficou só olhando, obviamente. Ele agiu. E o que ele fez foi épico. As in the movie Wayne's World, Alice's manager now says the musician is planning a visit to the Kelly home. Plans are in the works to have Cooper make an appearance here on Sunday and to bring with him a collection of merchandise to be sold to help pay the Kellys' back mortgage payments. Cooper is also working out a deal to loan the Kellys enough money to take their home out of foreclosure. The one condition in all of this is that the house not be repainted and remain as a tribute to Alice Cooper. 22 de novembro de 1992, Riverside, Califórnia. Uma multidão de 3.500 pessoas e no centro, Alice Cooper, o astro do rock. Não postou no Twitter, obviamente que não existia ainda. Ele foi até a casa por 6 horas. Assinou autógrafos, vendeu discos, camisetas,
pôsteres. Cooper também foi às rádios, organizou um leilão com itens doados por todas essas lendas. Sabe quem? Aerosmith, Kiss, Billy Idol, Guns N' Roses. E o resultado? $13 mil arrecadados. Isso pagou as dívidas atrasadas, parou a execução hipotecária e o Cooper disse aos jornais: ninguém vai despejar um fã meu. Foi como uma cena de filme, sei lá, um astro do rock salvando um fã, quase uma coisa de Netflix, mas a história ainda não termina aí. E o final não é o que você espera. Os $13 mil foram uma tábua de salvação, mas obviamente só pagaram as coisas atrasadas. Em janeiro de 93, outra parcela venceu, $1.300, que obviamente Patrick não conseguiu pagar. A família Kelly abandonou a casa de vez, deixaram tudo para trás, inclusive 4 doguinhos. Um doguinho não, pô. Eles foram levados pelo controle animal naquela época. A casa de Alice Cooper ficou vazia. As cores vibrantes desbotaram, um símbolo de esperança virou só memória. A bondade de Cooper fez manchetes, mas não resolveu o problema maior. A crise imobiliária, as dívidas, o sistema. Essa história nos lembra que até gestos de rockstars têm limites. Mas espera aí. 2 comentários misteriosos do YouTube, supostamente de familiares de Patrick Kelly, dizem que a história da mídia está distorcida. A casa custou $109 mil, não 265, e foi vendida por $1.000 ou $2.000, mas o comprador não pagou. Os cachorros, não abandonados, foram denunciados por vizinhos por engano, e a família só recuperou um por falta de dinheiro. Além disso, um dos filhos do casal ficou tão furioso que chegou a arrancar uma mini palmeira do chão. Naquela ocasião, a família estava de mudança para Havasu. Alice Cooper não tentou salvar só uma casa. Ele mostrou algo maior, um coração rock and roll que pulsa pelos seus fãs. Disse que queria inspirar outros, a ajudar o vizinho, a estender a mão. E essa história de 1992 não é sobre uma casa, é sobre empatia, sobre um astro que olhou para o seu fã como uma pessoa e não virou as costas. E essa não foi a primeira vez que Alice Cooper estendeu a mão. O cara que quase salvou a casa de Patrick Kelly também usou o rock para mudar vidas. Com a Solid Rock Foundation, ele abriu as portas para jovens de Phoenix, dando música, arte e um futuro de graça. Remember, keep it simple. Simple, simple, simple. Well, thanks, Alice. E tem mais. Em 1978, quando o letreiro de Hollywood estava caindo aos pedaços, Cooper botou $27 mil do bolso para salvar a letra O, homenageando o lendário Groucho Marx, e puxou uma campanha que trouxe o ícone de volta à vida. Well, here's the thing. I was very good friends with Groucho. Groucho Marx and I were like, at the end of his life, he was an insomniac. You know, he would call me up at 2 a.m. and he'd go, Alice, can't sleep, come on over. And I'd go over and watch old movies with him until he went to sleep. So Groucho and I got along really. He saw our show as vaudeville, you know. Yeah. It was hard rock, but it was still vaudeville to him because there were so many things going on up there. And when he passed away, I said, well, who's more Hollywood than Groucho? So I took the O. And I said, I'm going to buy the first O for Groucho. The sign was basically falling off the hill. It was in such disrepair. It was literally destroyed. And I said, I'm going to buy the O, and any time anybody looks at that O up there, they'll think of Groucho. And so then Steven Spielberg bought the, H, and everybody bought a letter then after that. Running with the wild ones. Hoje, Alice Cooper continua no palco, continua inspirando milhões de pessoas, e essa história vive como uma prova de que o rock and roll é muito mais do que música. É humanidade, é paixão, é cumplicidade. E conta pra mim, qual história de bondade já marcou você? Conte aqui nos comentários. Obrigado por assistir. A história do Alice Cooper nos mostra o poder da bondade, mesmo quando o final não é perfeito.
Quer mais histórias de rock? Eu tenho muito mais vindo por aí. Inscreva-se agora, ative o sininho para não perder nada semanalmente. E se você estiver pelo celular, não se esqueça de deixar o like e depois clicar em hypar para entregar aí o meu conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho. Beleza? Até a próxima. Falou!